Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José para mais um encontro nesses tempos de muitas interrogações, mas também de muitas ilusões, mas estas lá no campo da extrema-direita bolsonarista. E você que acompanha sempre os acontecimentos da vida política no Brasil, está sempre aqui no nosso Portal do José, certamente já viu várias vezes muitos desses personagens desse mundo paralelo irem para as ruas, fazerem bravatas, fazerem ameaças, fazerem profecias, fazerem uma série de agitações que no final da história não resultaram em nada de positivo para eles. Muito pelo contrário. Quando o contato veio, é só chororô para um lado, chororô para o outro, e o líder dessas criaturas todas, aquele que tinha histórico de atleta, está hoje num hospital totalmente sorumbático. Sorumbático é aquela figura que vem, a expressão, né, vem do latim, né, alguém que está nas sombras, está na melancolia, está na tristeza. Pois bem, a figura com histórico de atleta agora está um atleta de hospital, né? E, como eu disse para vocês, abandonado por uma série de ratazanas que ficavam ali se nutrindo do poder. Vou conversar com vocês sobre algumas barreiras políticas e algumas barreiras jurídicas que certamente vão impedir que essa gente que comemora num dia, mas chora no outro, que eles tenham algum tipo de sucesso. Antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar sempre o seu joinha, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, o seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros, o nosso novo canal de cortes e até o dia 24, vá votando aqui no nosso portal para a premiação do IBEST, tá legal? Você aqui é muito importante, muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, começando aqui com algumas situações muito importantes. Presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, diz que PEC da blindagem não passa de jeito nenhum no Senado. No Senado, a CCJ é responsável por dar aval ou não ao andamento da proposta. Câmara quer votar ainda, na noite desta terça, o terço que, votou, né, que amplia a proteção jurídica para deputados e senadores. Matéria do Estadão. Presidente da CCJ do Senado diz que PEC da blindagem não passa de jeito nenhum na comissão. Otto Alencar afirma que PEC é impopular. Claramente impopular, mas não é só isso. Esse é o senador Otto Alencar, que na CPI da Covid, ele teve um papel muito firme, né? Aliás, tem tido um papel muito correto, muito decente dentro do Senado Federal. Então, além de ser impopular, esse projeto que protege bandidos, ele é absolutamente inconstitucional também, porque ele fere princípios da nossa Constituição. Eu vou mostrar aqui para vocês uma fala muito interessante que ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo. A teimosia dos cupins do orçamento, um editorial também de um jornal conservador, jornal de direita, que é o Estado de São Paulo. Ministro do STF, no caso é o Dino, né, que eles não mencionam aqui, determina que emendas parlamentares sejam congeladas após a auditoria da CGU apontar irregularidades em 9 de 10 municípios analisados, o que denota prática generalizada. Prática generalizada de quê? Dos cupins dos ladrões que querem se proteger, não permitindo que o Supremo Tribunal Federal os julgue no final da história, que a Polícia Federal não consiga fazer nada, que o Ministério Público e Procuradoria-Geral da República não consigam fazer nada e, portanto, o Supremo Tribunal Federal também não consiga fazer nada em relação a esses bandidos todos. Algumas falas aí de gente, inclusive da direita, como Kim Kataguiri, estão circulando por todos os lados aí. Ele apresenta fundamentos muito corretos, que diz que desde quando o modelo anterior vigorava no nosso país, ou seja, um deputado só poderia ser processado se a casa desse autorização, nenhum deputado, nenhum senador foi processado em mais de 300 pedidos que foram feitos. Isso, gente, tem um efeito reflexo que muitas pessoas ainda não perceberam, é que se essa história toda passasse, se ultrapassasse, inclusive, se o Supremo disser que isso é legal, que isso é constitucional, isso vai ter uma aplicação em todas as assembleias legislativas do Brasil. Ou seja, todos os deputados bandidos, em todos os lugares, deputados estaduais, federais e senadores, ficarão com a impunidade absoluta. O deputado do PSOL aqui do Rio de Janeiro, o Tarcísio bom, né? Tarcísio Mota. O Tarcísio Mota fez uma fala, ele que é professor do Colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro, ele fez uma fala
muito elucidativa, né? Eu vou compartilhar com vocês, vou fazer alguns comentários em cima. Fala, Tarcísio. Nós chegamos, portanto, aqui à votação do destaque e, sem sombra de dúvidas, apresentamos um destaque naquilo que é a pior parte deste projeto de ampliação das prerrogativas parlamentares ao ponto de transformá-las num verdadeiro manto de impunidade para este Congresso Nacional, para esta Câmara dos Deputados. Eu ouvi uma série de defesas, algumas mais ponderadas, outras menos, mas nenhuma delas consegue lembrar que nós, quando fomos eleitos, não recebemos uma carta branca do eleitor para cometer crimes. Nós não recebemos a autorização para aqui agir contra a Constituição brasileira. Se ataca o tempo inteiro, dizendo que o ministro do STF tem mais poder do que este, que é o poder legítimo do povo, quando, na verdade, por exemplo, no caso do IOF, nós avisamos o tempo todo, é inconstitucional e vai cair no Supremo Tribunal Federal, porque a nenhum de nós é dado o direito de votar contra a própria Constituição brasileira. Maiorias eventuais não podem mudar princípios básicos da Constituição. Essa fala dele é fulminante. Maiorias conjunturais dentro do Congresso Nacional não podem alterar o princípio da Constituição Federal, a espinha dorsal da Constituição Federal. E é isso que o Supremo Tribunal Federal julgará mais à frente se essa patifaria toda passar. Por isso que eu tenho dito para essas pessoas, até gente da direita que cai aqui no nosso portal, né? Acalme o seu coraçãozinho, ou acalmem os seus coraçõezinhos. Isso que vocês estão pensando em fazer, ainda tem um caminho longo para percorrer, vocês estão perdendo todas. O retrato maior que vocês podem ter da figura moribunda, o sorumbático, com histórico de atleta, agora sem ar no hospital, pagando por parte dos crimes que ele cometeu contra todos nós, né? Então, siga aqui com o Tarcísio Mota. Vamos lá. O mesmo raciocínio vale para aqueles parlamentares que querem, dentro da lógica da prerrogativa, ter o direito, por palavras, por redes sociais, pelos seus discursos, cometerem crimes de racismo, transfobia, de ataque, de ódio, colocado o tempo inteiro. Nossas falas têm que ser absolutamente defendidas naquilo que é a expressão de alguma opinião política, do debate próprio. Não. Aliás, esse foi o princípio fundamental que o Constituinte colocou na nossa Carta de 1988, a Constituição. Os constituintes não conseguiam imaginar naquela época que teríamos tantos calhordas, tantos bandidos, tantos salafrários que tentariam utilizar dessa prerrogativa de defender o povo, defender ideias, para atacar pessoas, destruir reputações e cometerem crimes, né? Muito boa essa fala do Tarcísio. Para cometer crimes e seguir cometendo. E além do mais, além disso, esta ideia que inverte a lógica de um deputado que está preso, aqui a gente avalia a manutenção ou não dele da prisão, faz o contrário. Agora, para correr o processo, é preciso autorização prévia desta Câmara. E como disse alguém que defendeu exatamente contrário a isso, entre 88 e 2001, quando este tipo de mecanismo estava previsto, não houve nenhuma autorização para que deputado fosse processado aqui. Ainda mais com a lógica do voto secreto. Falam aqui, constroem uma narrativa de perseguição absolutamente inexistente, porque aqui o que se quer de fato é uma grande ação entre amigos, numa perspectiva de blindar agora para aqueles que continuam metidos num esquema de desvio de emendas parlamentares, do orçamento secreto e continuam a cometer crimes. Chegaram a apresentar um destaque, deputado Renildo Calheiros, para tirar o que talvez seja o único ponto positivo desse projeto, que é o parágrafo 4º, que prevê que a prescrição deveria ser suspensa. Mas aí retiraram, porque ia escancarar a vergonha desta noite, que é uma tentativa de construir uma lógica de impunidade. Eu vi, inclusive, deputados confessando, sim, é uma PEC da blindagem,
queremos nos blindar contra o STF. Gente, o vergonhoso nessa história é ter tido parlamentar do campo progressista, do PT, do PDT, enfim, do PSB, que votou a favor dessa excrescência toda. E uma coisa também muito importante é o seguinte, é que nós não estamos vendo um pronunciamento muito claro do presidente Lula. Gente, a pauta é absolutamente impopular. O que acontece que ninguém chega para o presidente? Eu vou falar do presidente, olha só, 99% do povo brasileiro é contra se proteger essa bandidagem toda. Dê um pronunciamento, publique no Twitter, informe alguma coisa, que as bancadas não devem seguir esse tipo de coisa. Agora, o que a gente ficou sabendo pelo resultado, né, é que o governo liberou. Olha, vocês podem votar como vocês quiserem. Aí fica complicado, né, gente? Nós temos que fazer crítica. Não dá para a gente aceitar qualquer coisa em função de uma governabilidade, em função de benefícios que o governo propicia à sociedade brasileira. Não, a gente tem que dizer, olha, nós não estamos aceitando essa história, não. Peraí, tudo tem limite. Ué, se o Brasil está defendendo a nossa soberania lá fora, dizendo que não aceitaremos nenhum tipo de interferência aqui, se o presidente da República ele publica um texto, um artigo no The New York Times defendendo a nossa soberania, aqui dentro a gente vai flexibilizar com a bandidagem? A gente vai achar que isso aí não deve ser enfrentado também? Então, gente, ó, me desculpe aí, mas olha, a gente tem que fazer essas críticas aí, né? E o resultado de algumas situações é esse aqui, ó. Genial Quest, desaprovação do governo Lula se mantém em 51%, aprovação de 46%. Olha só, gente, nós tivemos uma mudança na área de comunicação do governo Lula que está zero, é nulo. A gente tem que ser correto aqui, fazer esse tipo de análise. O que mudou do Pimenta para cá? O que mudou é que está tendo mais propaganda na televisão, está se gastando mais dinheiro com comerciais, cheio de frufru, cheio de vinhetinhas e musiquinhas, e a popularidade do Lula está estável. É um negócio assim, gente, eu acho inaceitável. Eu acho que, diante de tudo que está acontecendo, o dólar caindo, o desemprego lá embaixo, o Brasil tendo enfrentamento com os Estados Unidos e defendendo empregos aqui, emprego crescendo, defendendo as nossas empresas, abrindo o mercado, e a popularidade do Lula estável e as pessoas acharem que isso está legal, não dá, né? O Lula tem que ser advertido assim, presidente, olha só, o povo é contra essa bandidagem toda no Congresso, o senhor tem que se posicionar, o senhor tem que vir para as redes sociais, o senhor tem que estar do lado do povo nessa hora, não dá para ficar com timidez por conta de conveniências, não. É assim que eu penso, gente, não dá para a gente ficar adorando pílula aqui, porque senão a gente não ajuda a avançar com as coisas, com o processo político, processo social no nosso país. A publicação do presidente da República está anunciando que hoje 770 milhões para obras públicas, de mobilidade, tal. Isso foi feito ontem. A agenda do Lula hoje começou com o ministro Sidônio Palmeira, né? Secretário de imprensa da Secretaria de Comunicação Social. Olha só, presidente Lula, o senhor está mal assessorado, tá? Me desculpe, tá? O senhor está mal assessorado. O pessoal da SECOM, que me desculpe também, vocês aí estão de uma incompetência absoluta. Me desculpe aí, não vou passar pano, não vou ficar fazendo frufru com vocês, não. Bolsonaro segue com anemia e tem alteração da função dos rins, diz boletim. Mas é o histórico do atleta, né? Está nessa situação aí. E lá fora continua a alucinação geral, né? Essa criatura aqui, hoje eu estou sendo obrigado a falar uma série de coisas pesadas, né? Estelionatário, golpista, falsário, e golpista internacional, né? Porque está lá fora, ainda continua a publicar vídeos dizendo, olha, vai vir uma bomba nuclear contra o Brasil, né? Aqui a batata está assando, e que tic-tacs e coisa e tal. Vou pegar um trechinho aqui, vamos lá. É ele que decide quem vai ser sancionado, como Ele vai... está dizendo sobre o Marco Rubio. Agora vai meter o pé na porta aqui do Brasil. ser sancionado, quando essa sanção vai acontecer. E não mais, acabou o tic-tac do Paulo Figueiredo. Segundo ele, nós teremos o anúncio de algumas medidas na próxima semana, ou alguma coisa assim, sobre as medidas adicionais dos Estados Unidos contra os violadores de direitos humanos no Brasil. O que o Rubio está fazendo? Tic. É só que esse relógio de vocês aí tá meio que andando para trás, tá? Quando vocês ficam com essas palhaçadas, esses discursos,
aqui dentro o líder de vocês está no hospital e sair do hospital e vai para a cadeia. É assim que a história está terminando. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, que tem muita coisa importante acontecendo. Tchau!